Acho interessante pensar que, em menos de um ano, eu mal conhecia o anime de One Piece e consumia zero conteúdo do anime. E apesar de eu ter começado a assistir ele lá por volta de 2016 e 2017, o anime não havia me conquistado. Eu achava super arrastado, com muitos elementos sem nexo e também rasos quando eram introduzidos. E se você viu os meus vídeos anteriores sobre One Piece, sabe que tudo isso de fato é verdade. Mas, como eu citei no vídeo anterior sobre o arco do Usopp, a Vila Sirup, One Piece é o primeiro e único mangá longo de Eiichiro Oda. É onde ele aprendeu tudo e também onde ele cometeu seus maiores erros e também seus maiores acertos. E para mim, por mais que Romance Down, Orange Town e Vila Sirup sejam arcos iniciais divertidos, é aqui, em Baratie, que o Oda muda tudo. É aqui que a realidade do mundo de One Piece é apresentada. E é aqui, nesse arco, que One Piece se tornou o meu anime favorito. E aí, tudo bem? Meu nome é Andrew Garcias e hoje nós vamos falar sobre o arco do nosso cozinheiro favorito, o homem com o chute mais incandescente dos animes, o galanteador, o charmoso e também gado, o menino Sanji. Mas primeiro, vamos direto ao ponto. O que há de tão especial nesse arco de Baratie? Como eu citei no início do vídeo, One Piece é sobre os erros e acertos do Oda. E para você não precisar rever meus vídeos anteriores, eu repito aqui para você. Para mim, existe um enorme problema no início de One Piece, que é o catalisador da desistência de muitas pessoas nesse início do anime. Mas tirando o tamanho colossal do anime, o maior problema que afasta as pessoas, mesmo que elas nem percebam, é o ritmo. O anime demora para apresentar situações de perigo ou momentos de conexão entre os personagens e nós. Pessoalmente, eu me conecto com um personagem quando ele está em seu momento mais frágil, quando ele passa por uma dificuldade que eu consigo me relacionar. E os 3 primeiros arcos de One Piece, tudo é fácil demais. Morgan, Buggy, o Capitão Kuro, nenhum desses 3 vilões de fato é uma ameaça. E quando o anime insere um elemento que pode vir a ser uma ameaça, como colocar um bando de piratas para se unirem a esses vilões, o anime escolhe fazer graça. One Piece é um anime de comédia, mas as cenas mais engraçadas do anime são justamente quando os Mugiwaras estão fora de risco. Além disso, muitos elementos apresentados nesse início não são de fato importantes aqui. Kobe Remelpo, a conexão do Shanks com o Buggy, o Django e até mesmo o Yasop são elementos que são introduzidos e depois desaparecem para só centenas de episódios à frente terem alguma relevância. Muitos elementos são introduzidos e jogados de lado porque o anime não pode escalar tão rápido. Porém, em um anime, isso pode ser tanto algo bom quanto algo ruim. Oda sabe trabalhar a longo prazo melhor que ninguém. Só que isso também significa que a audiência que está começando o anime agora não terá nenhum ganho a curto prazo que compense essa espera. E é por isso que Baratie vem para mudar tudo. Além de contar uma história emocionante e que, sinceramente, é a minha história de origem favorita de One Piece, é aqui que o anime aprende como introduzir elementos que só terão importância no futuro, mas ainda assim consegue dar importância para eles nesse arco. O arco inicia contando a origem do Zoro, uma história clássica de perca de uma figura importante para motivar o personagem. Porém, o maior ponto aqui é que poderia facilmente ser um sensei do Zoro, mas não, é, entre muitas aspas, só uma menina. A única pessoa que venceu o Zoro se foi, e isso é apenas a faísca que vai causar a chama e o levará a perseguir o seu sonho com tanta força. E falando em chama, o arco já muda diretamente de núcleo de um episódio ao outro, o que inicialmente pode parecer meio desconexo para o público iniciante. Mas como eu disse, Oda sabe trabalhar a longo prazo, mesmo que nesse caso seja só questão de poucos episódios até a história se amarrar. É nos apresentado o Baratie, Zef Perna Vermelha, desculpa a dublagem da Netflix, Perna Ruiva não dá. E também é nos apresentado ao cozinheiro Sanji. E acho que é uma das melhores apresentações de personagem. Ele é rebelde, orgulhoso, mas é educado
e possuem ideologias extremamente fortes. E tudo isso é apresentado de uma vez só, numa única cena. Tio Oda manja muito quando quer. Também temos os antagonistas. Don Krieg, que de fato é uma ameaça. Ele tem um background envolvendo a Grand Line, ele tem presença, tem poder para bater de frente com os protagonistas, e ele tem um plano que faz sentido. Chamar o Gin de antagonista acho que é aumentar um pouquinho demais a participação do personagem nesse arco. Ele é só mais um coadjuvante nessa história toda. Porém, ele tem uma motivação interessante e uma evolução decente. E o Full Body, bom, ele tá no arco só para servir de escada pro Sanji e pro Krieg. Ah, e quase esqueci, também temos o Pro, que só existe pro Luffy não lutar contra o Krieg logo de cara, e o arco acabar em 2 episódios. Não é melhor dos argumentos que o Oda criou ou vai criar, mas é muito melhor do que colocar o Luffy pra dormir ou colocá-lo em uma jaula. Além disso, nesse arco temos a presença ilustre dos nossos queridíssimos Yusaku e Jonin. 2 personagens cômicos que fazem muito bem o papel deles, e eu confesso, eu gostaria de ver bem mais esses personagens ao decorrer do anime. Sobre os acontecimentos do arco, tem nada mais shonen do que a cena onde o Sanji entrega um prato de comida ao Gin. Todo anime tem um personagem que nada contra a maré e tem atitudes gentis que surpreendem todo mundo. Sanji literalmente precisou correr no céu para personagens como Tanjiro pudessem andar. Enquanto isso, as cenas do Luffy na cozinha são hilárias, e é nesses momentos que One Piece sabe se destacar como um anime de comédia. Sanji ajuda o Gin, Gin trai o Sanji, e o vilão do arco aparece, Don Krieg, o homem com a maior recompensa do East Blue. Fico me perguntando se o Krieg esperou o Shanks sair do East Blue há alguns anos para se autodeclarar com esse título, ou ele já tinha culhão suficiente para falar isso naquela época. Enfim, Krieg desce o sarrafo em geral do Baratie. Mihawk tem uma das melhores introduções nesse arco. O cara chega fatiando o navio no meio, enquanto fica fazendo pose de fodão. Zoro decide chamá-lo para um X1, e o Mihawk fica de tiração, querendo lutar com uma faca de cortar manteiga. Sério, só a presença do cara já bota medo no Zoro. No fim, nosso espadachim de cabelo verde não consegue realizar o seu sonho de ser o melhor espadachim do mundo, e é derrotado, mas escolhe uma morte honrosa do que virar suas costas e fugir. Toda a construção do flashback do Zoro, que ficou jogado episódios atrás, volta completamente agora para uma das cenas mais impactantes de One Piece. Zoro leva uma espadada de peito aberto e sobrevive apenas pela clemência de seu maior rival. Ele estende a espada para o céu e profere a promessa de sua vida. Numa cena totalmente arrepiante, vinda aparentemente do nada, Zoro quase rouba o arco do Sanji totalmente para si. Porém, ainda tem muito mar para navegar até o fim de Baratie. Após todos esses acontecimentos épicos em tão pouco tempo, o anime continua sem diminuir o ritmo e decide ir ainda mais além do que o público pode esperar. Logo em seguida, temos a apresentação da origem do futuro cozinheiro do Chapéu de Palha. Se até esse momento você ainda não comprou a briga do Sanji, ainda não está disposto a torcer por este personagem, é aqui que o anime vai te ganhar. Toda a situação do Sanji e do Zeff ficarem naufragados em uma ilha, tendo que se alimentarem das migalhas que sobraram e da água da chuva que raras vezes caía do céu. Cara, que origem incrível! Sem falar no plot twist, onde o Sanji descobre que Zeff não havia nada de comida consigo, e só sobreviveu porque optou por comer sua própria perna. Toda a moral construída aqui, toda a mensagem de valorização da comida, toda a apresentação do sonho de encontrar o mar de todos os peixes, o All Blue, tudo é perfeito. Talvez eu seja um pouco fanboy por elogiar tanto esse arco que eu concordo ter um defeito ou outro. Porém, One Piece para mim é sobre os sonhos dos personagens e como eles se relacionam com a gente. E para mim, esse é o primeiro arco de One Piece que conseguiu me arrepiar, que conseguiu me fazer torcer de verdade pelos personagens como se fossem pessoas reais que eu conheço, que eu admiro, mas que no fim são só personagens muito bem escritos. Por fim, temos a batalha do Luffy contra o Don Krieg, que depois de toda essa trajetória desse arco, acaba se tornando irrelevante perto de toda a epicidade que ocorreu até então. Luffy vence a batalha, temos uma evolução do personagem do Gin, Luffy finalmente convence Sanji a ir atrás do sonho que havia abandonado, e também temos uma das despedidas mais bonitas até então
com o Sanji se ajoelhando e agradecendo ao Zeff tudo o que fez por ele em todos esses anos. E quando você acha que o arco acabou, que nada mais poderia acontecer, temos mais um plot twist vindo do nada, com a revelação da traição da Nami e o desaparecimento dela junto do Gon e Merry, deixando apenas um sabor do que virá do futuro de One Piece. E deixe nos comentários o que você achou do arco de Baratie. Muito obrigado por me acompanhar até o final, espero que tenha gostado do vídeo e até mais!